Bom, pessoal, nessas próximas aulas que vamos ter aí sobre nomenclatura de composto orgânico, a gente vai fazer focado nas estruturas com o benzeno. É uma estrutura muito interessante, ele forma compostos bem interessantes, bem inusitados, com nomes também bem inusitados, por isso que eu gosto de reservar essa etapa final das nomenclaturas com o benzeno. A gente viu, né, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e o benzeno, ele seria esse a mais, né? Esse seria uma aula extra falar sobre as nomenclaturas do benzeno. Obviamente que ele é extremamente importante e aparece pra caramba em questões de vestibulares. Mas primeiramente vamos começar falando sobre quem é ele, né? Possivelmente eu já falei isso em outras aulas, né? Dei 16 aulas já sobre nomenclatura. Com certeza já falamos, ele já apareceu em vários lugares. Mas vamos recordar um pouquinho melhor sobre ele. Pessoal, o benzeno, ele é um ciclo, ele é uma cadeia fechada de 6 carbonos. E o interessante dele é que ele possui na sua estrutura, nas suas ligações, duplas ligações intercaladas com simples ligação. Como assim? Por exemplo, se aqui é uma dupla, aqui, por exemplo, será uma simples. Então pula ela e coloca uma dupla. Aí de novo, pula essa daqui e coloca uma dupla. E aí temos de novo uma simples ligação. Então perceba que ele é alternado entre duplas e simples ligações, né? E que coisas interessantes nós temos na estrutura do benzeno? Bom, primeiramente, no seu aspecto de fórmula molecular, ele terá aí 6 carbonos. E se a gente observar bem, cada carbono dentro da estrutura do benzeno faz 3 ligações. Então, para fechar a sua tetravalência, cada carbono do benzeno tem um hidrogênio para fechar a sua tetravalência. Por isso que sua fórmula molecular é bem conhecida, é C6H6, né? A fórmula molecular desse composto. Então a fórmula molecular do benzeno. É interessante que ele também vai possuir uma fórmula mínima, né? Obviamente, se a gente dividir todos os seus índices de atomicidade por 6, chegaremos que a fórmula mínima dele é CH. Então a fórmula mínima do nosso amigo benzeno. Bom, já que a gente está falando da fórmula molecular e da fórmula mínima, vamos falar também da fórmula centesimal, o percentual em massa que nós temos de cada elemento. Lembrando aí que o carbono é 12U e o hidrogênio é 1U. Então aqui no caso, 6 carbonos, 6 vezes 12U. E aqui no caso, 6 hidrogênios, 6 vezes 1U. Multiplicando aí 12 por 6, chegamos aí em 72U. E aqui 6U. Então, no total, a gente tem uma massa de 78U. Nesse caso, o percentual, né, essa aqui é a massa de carbono, essa aqui é a massa de hidrogênio. Bom, para calcularmos a massa que o percentual que nós temos só de carbono nessa estrutura, nós temos o seguinte: 78U é o nosso 100%, 72U é só de carbono. Então, calculando aí o percentual, chegaremos em 72 sobre 78 vezes 100. Fazendo aí as contas, chegamos em 92,31% de carbono.
Então imagina, né? 92,31% é o percentual de carbono que nós temos aqui. 92,31%. Bom, se a gente considerar descontar isso de 100, a gente chega que o percentual de hidrogênio é 7,69%. Então tá aí a fórmula centesimal, ok? Bom, aqui é uma aulinha extra, né? Uma aulinha extra de calcular fórmula molecular, fórmula mínima, fórmula centesimal. Coisas que são bem comuns dentro de química orgânica, tá? Eles colocarem ali qual é a fórmula molecular do composto, fórmula mínima, fórmula centesimal. Sempre vejo esse assunto aparecendo em questões de vestibulares. Então, é importante a gente revisar um assunto importante para química orgânica aí especificamente. Bom, essa é a estrutura do benzeno. Vimos suas fórmulas, vimos sua estrutura, mas tem mais coisa para a gente conversar com relação ao benzeno. Porque a gente diz na química orgânica, pessoal, que ele é um composto aromático. E aromático aqui, pessoal, não tem nada a ver com cheiro, ok? Aromático, composto, aromaticidade, né? Aromaticidade, né? O aromático aqui vem de aromaticidade. E a aromaticidade, ela é uma propriedade eletrônica. Como assim, professor? Uma propriedade eletrônica tem a ver com a maneira como os elétrons no benzeno se movem, né? Como é a estabilidade dos elétrons dentro do benzeno. A aromaticidade é uma propriedade eletrônica que acaba configurando em uma propriedade química de alguns compostos orgânicos. O benzeno, pessoal, ele não é o único composto aromático. Aqui para o ensino médio, ele vai ser o que define para nós aqui praticamente o que é aromático ou não, né? Então, praticamente, o que é aromático? Aromático. O composto é aromático? O que precisa ter para nós aqui no ensino médio? Tem que ter o benzeno. Não, então, se tem o benzeno para nós, a estrutura tem aromaticidade, tem um anel aromático. Mas a aromaticidade não é uma coisa exclusiva do benzeno, não. Tem outras estruturas que também, orgânicas, que também possuem aromaticidade. Mas vamos explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse negócio de aromaticidade. Primeira coisa, a gente precisa que o composto seja um ciclo. E isso o benzeno é, uma cadeia fechada. A segunda coisa é que a estrutura seja plana. Em outras palavras, os carbonos precisam ter geometria trigonal planar. Ok? Então a geometria aqui trigonal planar, que nós apelidamos de hibridação sp2. Hibridação é um assunto também que a gente vê dentro de química orgânica, lá no comecinho, quando se conversa. O nosso objetivo aqui é mais nomenclatura, mas a hibridação ela fala como os orbitais de ligação do carbono se unem, se misturam, se mesclam, né, para formarem a estrutura de ligação dele. Ok? Então esse P2 tem que ser um carbonos trigonais planares. E a molécula toda tem que ser plana. A terceira característica que a gente pode colocar para que um composto tenha essa característica de aromaticidade é a questão dele possuir ressonância completa. Ressonância é uma coisa muito interessante dentro da química no sentido de orgânica, dentro dos compostos orgânicos. Porque nós temos, pessoal, por exemplo, essas ligações duplas aqui, ok? Essas ligações duplas.
E quando a gente olha para essas ligações duplas, parece que elas estão todas pregadinhas ali, né? Paradas naquele lugar. Só que elas não estão, não. Elas não estão presas ali, elas não estão estáticas ali, não. Na verdade, elas estão em constante movimento, elas conseguem se movimentar. E essas ligações duplas, na verdade, elas recebem até o nome de ligações pi. Ah, professor, mas o que é uma ligação pi? Imagina que é uma ligação covalente que não é tão presa assim. Os orbitais não estão tão assim presos uns nos outros ali, né? Eu não quero complicar tanto a cabeça de vocês com isso daqui, porque o objetivo nosso é outro nessa aula. Mas entenda que essas ligações duplas aqui, as ligações π, e o benzeno tem 3 ligações π, elas são ligações todas soltas, ok? E isso permite que essas ligações elas possam se mover, elas possam ter mobilidade dentro do anel, dentro do ciclo. Então os elétrons π aqui dentro, eles podem ficar girando ali dentro. E pessoal, esse giro dos elétrons π é o que nós chamamos de ressonância. Ok? Então, ressonância para nós nada mais é do que esse movimento de elétrons π. Ok? Dentro do ciclo, dentro da cadeia fechada. Então, e a ressonância tem que ser completa, tá bom? O que significa isso? Os elétrons têm que girar, ó, no ciclo todo. No ciclo todo. Por isso que a gente escreve o benzeno com a sua forma de ressonância, seu híbrido de ressonância. Pessoal, é um assunto complicadinho que eu estou tentando usar palavras mais tranquilas com vocês aqui. Mas o assunto não é tão fácil assim. Mas dá para a gente entender. Então imagina, os elétrons, eles conseguem girar, se mover aqui dentro. Por isso que uma das maneiras da gente representar, esse daqui é o chamado híbrido de ressonância, aonde eu imagino que os elétrons estão girando aqui dentro. Por isso que uma das maneiras da gente desenhar a estrutura do benzeno é com esse círculo aqui dentro. É para lembrar que os elétrons, eles estão girando, estão em ressonância lá dentro. Então, se você vê um ciclo de 6 carbonos com um círculo no meio, é a forma da gente escrever a forma de ressonância, o híbrido de ressonância do benzeno de maneira mais simplificada. Bom, existe uma quarta coisa que define, que bate o martelo e diz que uma coisa é aromática, que é tal da regra de Huckel. Regra de Huckel. É uma coisa bem complexa também, não é tão fácil quanto parece aqui, mas ela é uma formulazinha, onde a gente escreve 4N mais 2 igual ao número de elétrons π. Π aqui não tem nada a ver com 3,14, ok? Só para avisá-los. Quando a gente vê a estrutura do benzeno, quando a gente vê aqui a estrutura do nosso querido amigo benzeno, a gente percebe que ele tem 3 ligações π, ok? Ele tem 3 ligações π. Pri não, né? Pi. Só que eu tenho que lembrar que ligação covalente, pessoal, é o quê? É um par de elétrons, né? É um par de elétrons que está sendo compartilhado. Então, no final das contas, quando eu falo que tem 3 ligações π, eu tenho quantos elétrons envolvidos nessa brincadeira? Eu tenho 6, né? Então, eu tenho 6 elétrons π. Então, toma cuidado. 3 ligações que equivalem a 6 elétrons π. E esse π aqui da fórmula é de elétron, não de ligação. Beleza? E o que diz, né, essa regra de Huckel? Que
se o composto realmente for aromático, esse N precisa resultar em um número inteiro e positivo. Ok? Vamos ver se o benzeno passa por isso? Então vamos lá, ó. 4 vezes N mais 2. Número de elétrons π. Bom, como ele tem 3 ligações, são 6 elétrons, então π vale 6. Nesse caso aqui, ó, 4 vezes N, subtrai dois lados, a gente vai ficar com 4, portanto, N fica valendo 1 e é positivo. Então, de fato, o benzeno passa também pelo crivo da regra de Huckel. Existem outros compostos, ok? Outros compostos que são aromáticos também. Eu vou dar um exemplo aqui de apenas um, ok? Para a gente não ficar também falando muito. Tem um que parece quase um diamantezinho. Esse camarada aqui é o que nós chamamos de furano. O furano? Furano. O furano, pessoal, ele também é um composto aromático. Ele passa pelas 4 regras que a gente falou, né? Ele é um ciclo. Todos os carbonos deles são sp2. É só você analisar aqui, ó. Todos eles são trigonais planares, então forma uma estrutura plana para a molécula do furano. Ele, né, o furano, ele possui também ressonância completa. É só você analisar aqui, ó, tem ligação π e acaba, ó, que 2 elétrons livres, solteiros do oxigênio, acaba ajudando na ressonância, né, ó, com os elétrons conseguem girar totalmente nessa molécula. E ele também passa pela regra de Huckel. Ok? Ele também passa aí pela regra de Huckel tranquilamente, né? 4N mais 2 igual a π. Bom, ele tem aqui, ó, 2 ligações π ligantes, mais o par eletrônico não ligante, que também entra, né? Já que ele entrou na ressonância, entra como elétron π. Esses 2 elétrons aqui. Então ele também acaba sendo, ó, 4N, 6 elétrons, e o N acaba valendo 1 também, igual a gente viu ali do benzeno. Então perceba, a aromaticidade não é uma coisa exclusiva do benzeno. Ele só é o mais importante para nós aqui, principalmente aquisito de ensino médio, mas ele não é o único. Você não pode terminar o seu ensino médio achando que o benzeno é a única coisa aromática que existe. Temos que dizer para você que existe um universo fora do benzeno e que existem outras coisas aromáticas também. Bom, estruturas interessantes que derivam do nosso amigo benzeno. Existe uma estrutura aí que é bem conhecida, que é a estrutura do benzeno com uma ligação metil. Esse queridinho aqui, ele é chamado também de tolueno. Por isso ele é extremamente importante. Então, se você vê um benzeno com uma ramificação metil, ele é um tolueno também. Outra coisa importante, quando nós vemos o benzeno com 2 ramificações metil, né? 2 ramificações metil, a gente chama ele de xileno. Olha que interessante. Depois, daqui a pouquinho, na próxima aula, a gente vai ver que existem 3 formas de xileno. 3 formas de xileno. Mas praticamente para nós aqui está suficiente. Tem benzeno com 2 metis, então nós temos um xileno. Agora também existem coisas que vão derivando. Por exemplo, se a gente pega 2 estruturas de benzeno e gruda elas, né? Deixa ele aqui polinuclear condensado, né? Então 2 ciclos, 2 anéis juntos, né?
nós temos aqui o que nós chamamos de naftaleno. Estrutura muito importante aí para nós. Muito importante mesmo para nós. Se pegarmos três estruturas de benzeno e conectarmos elas consecutivamente, dessa maneira aqui, ó, consecutivamente, nós teremos o que nós chamamos de antraceno. Então, o antraceno. Então, um consecutivo ao outro. E olha só que interessante, eu posso acoplar esses benzenos, esses três benzenos aqui, de uma outra maneira. Existe uma outra forma que eu posso acoplar. Eu não sou muito bom de desenhar isso daqui, às vezes eu acabo errando no meio do caminho. Mas vou tentar. Se eu não me engano... pelo jeito a coisa aqui não vai dar muito certo. Não, pera aí, acho que vai. Ou não. Pera. Nossa. Jesus, como é que faz isso aqui? Nossa, é realmente difícil desenhar isso aqui. Nossa, parece que ficou com muitos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou um benzeno? Ficou, né? Bom, tá aqui. Essa aqui é a estrutura que está horrivelmente torta, mas é isso que o professor consegue fazer. Gente, tá ridículo isso aqui, né? Caramba, isso aqui é muito difícil de desenhar. Mas, pessoal, eu queria tanto saber desenhar o fenantreno. Mas esse negócio aqui é difícil. Pera aí, acho que eu vou tentar de uma outra maneira. Meu Deus do céu, olha só que vergonha que eu tô passando. Pessoal, eu vou desenhar isso daqui, já eu vou dar uma pausa, eu vou desenhar, daí eu já volto, tá bom? Senão eu vou ficar aqui meia hora desenhando. Aí, pessoal, voltamos aqui, consegui desenhar esse abençoado, né? Mas é para mostrar para vocês como é que funciona, né? Então tá aqui, ó, essa estrutura que é diferente, né, do antraceno, que é um consecutivo ao outro. Praticamente qual que é a mudança? Você escreve o naftaleno, e em vez de desenhar aqui na frente o outro benzeno, você desenha aqui na diagonal, né? Agora eu acabei de apagar, eu acabei de desenhar, né? Mas esse aqui, ó, é o composto que nós chamamos de fenantreno. Fenantreno. E aqui do lado dele, 4 ciclos de benzeno, né? Que é o chamado pireno. Tudo com eno, né? Então tá aí, ó, naftaleno, antraceno, fenantreno e pireno. Todos eles derivados do nosso querido amigo benzeno, ok? E tem muitos outros, pessoal, tem muitos outros. Tem o coroneno, tem o pirileno, tem o trifenileno, tem muitos outros que vão derivando dessas estruturas aqui. Bom, por essa aula eu queria apresentar o benzeno, falar da sua aromaticidade, falar dos compostos que derivam dele, que tem nome diferente, e na próxima aula a gente vai começar a discutir as nomenclaturas envolvendo o benzeno.